O que você faz quando a ansiedade toma conta da sua mente? Nós vivemos hoje num contexto, num mundo onde muita ansiedade tem sido gerada devido a muitas informações que a gente recebe e também as nossas incertezas do dia a dia, as nossas incertezas em relação ao nosso futuro. Isso tem nos causado muitas preocupações e muito medo. Mas Deus, ele nos ensina algo muito poderoso em sua palavra. Se você ler principalmente os evangelhos, os ensinamentos de Jesus, você vai descobrir que Deus, ele pede que nós dependamos completamente dele. A gente precisa depositar 100% a nossa confiança em Deus. Deus nos deu uma forma de nos blindarmos contra a ansiedade, contra as preocupações. Se você abrir lá em Filipenses no capítulo 4 e ler do versículo 6 ao 8, você vai ler o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então ele nos dá um mandamento que é a alegria. Nós precisamos nos alegrar, independente de circunstâncias. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então vou ler só até aqui, eu quero refletir, esmiuçar esses versículos, que é algo muito poderoso que nos faz nos livrarmos da ansiedade. Então uma das coisas que ele nos ensina aqui é orar. Meu amigo, você está ansioso? A primeira coisa que você tem que fazer é orar. E nessa sua oração você vai apresentar os seus pedidos a Deus. Realmente diga a Deus: Senhor, tal situação na minha vida está me preocupando, tal situação que está para acontecer está me deixando com ansiedade, está me deixando com certas preocupações, eu estou ficando com medo de algum tipo de consequências que venham a ocorrer de alguma decisão que eu vou tomar, ou então em relação ao meu casamento, à minha vida financeira, ao meu trabalho, uma proposta que eu vou receber, uma causa na justiça, seja o que for. Você sabe o que está te deixando ansioso. Apresente isso em oração diante de Deus. E peça, realmente peça, não tenha medo de pedir, porque Deus é um pai. Você não pede as coisas para o seu pai quando precisa? A gente, quando era criança, a gente pedia tudo para o nosso pai, para a nossa mãe. E é realmente essa relação que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Relação de pai e filho. Não porque pede porque nós somos interesseiros, mas porque nós somos filhos e podemos ter acesso a alguém que cuida de nós, alguém que realmente nos ama. E depois de você pedir as coisas que você necessita para o nosso Pai, você precisa exercitar a gratidão, que é isso que esses versículos nos ensinam. Comece a pensar em tudo que Deus já fez por você. Olhe para o seu passado, olhe para o dia de ontem. Quais foram as coisas boas que aconteceram na sua vida? Com certeza alguma coisa boa aconteceu. Você precisa enxergar com olhos bons todos os momentos, tudo que você passa, seja momentos ruins, seja momentos bons, você precisa ter bons olhos para poder extrair coisas boas daquilo e poder agradecer. Olhe para as coisas lá atrás, lá no passado, alguns meses, alguns anos, talvez uma promoção que você recebeu, talvez um dom de Deus que você tenha recebido. Comece a lembrar de coisas boas e exercite a gratidão, porque a gratidão, nenhuma ansiedade resiste à gratidão. Nenhuma, pode ter certeza. Quando você começa o dia agradecendo, quando você anda pela rua agradecendo, quando você vai para o seu trabalho e agradece, muda tudo aqui dentro e no seu coração também. E a gratidão nos ajuda a lembrar que Deus nunca deixou de cuidar de nós. E aí esses versículos também nos ensinam que depois de praticar as nossas orações, as nossas petições, a nossa gratidão, nós iremos receber uma promessa. E qual é essa promessa que ele fala? É a paz de Deus que excede todo entendimento. Quem que depois de uma oração fervorosa, de uma oração com o coração realmente inclinado a Deus, não recebeu aquela paz inexplicável que você fala: ai, que coisa boa, acabei de orar, estou me sentindo tão bem. Pois é essa paz que nós temos acesso todos os dias, é essa paz que Deus nos deu, que é uma paz que a gente não consegue explicar, que ela vem de dentro, lá da nossa alma, ela vem de dentro para fora, ela não vem de coisas exteriores. Essa paz vai blindar o nosso coração. Se você nunca sentiu paz depois de orar, pode ser que você esteja orando de alguma forma errada. Então vamos começar a orar realmente com o nosso coração aberto, nos livrar das distrações para poder experimentar essa paz. E ao final, o apóstolo Paulo nos ensina, porque quem escreveu esses versículos de Filipenses foi o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos direcionar os nossos pensamentos, direcionar a nossa mente a coisas boas, coisas corretas, coisas de boa fama, coisas agradáveis, nobres, coisas que nos edificam. Porque se a gente ficar pensando em murmurações, pensando só nas coisas ruins da vida,
pensando só nas coisas negativas, no lado ruim das pessoas, nosso coração não vai conseguir exercitar gratidão. E nós ficaremos ansiosos, porque uma coisa puxa a outra. Então nós realmente precisamos focar a nossa mente em coisas que nos edificam. Pense, coloque um louvor para ouvir, porque louvor são palavras de Deus cantadas. Então você precisa ouvir louvor, você precisa ouvir uma palavra, você precisa estar envolvido com pessoas que te tragam uma boa influência, porque isso vai começar a blindar a sua mente, isso vai começar a trazer paz para o seu coração, porque são coisas louváveis diante de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Realmente, precisamos pensar nessas coisas para blindar nossa mente e nosso coração de toda ansiedade e preocupação. A vida, ela é cheia de incerteza. Nós não sabemos o dia da manhã. A vida, ela é repleta de dificuldades. E se nós ficarmos pensando simplesmente nisso, nós viveremos ansiosos todos os dias. Nós ficaremos pensando no governo, na política, nós ficaremos pensando nas nossas finanças. Tudo que é coisa externa, a gente vai querer ficar pensando nisso e ficaremos ansiosos. Mas Deus nos ensina a depositar a nossa confiança 100% nele. Deposite a sua confiança 100% em Deus. Saiba que Ele está cuidando de tudo. E assim a gente não vai ter medo do futuro, não vai ter medo de incerteza, não vai ter medo das inseguranças da vida, porque a gente sabe que apesar de coisas ruins acontecerem na nossa vida, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então a gente tem que ter esses olhos. As minhas provações, as coisas ruins que acontecem na minha vida são para que eu me torne mais forte, são para que eu me fortaleça. Então, se você é alguém que sofre de ansiedade, se você é alguém que está com muita preocupação, muito medo na sua vida, recorra aos versículos de Filipenses no capítulo 4, que lá tem o remédio perfeito para você combater a ansiedade. Realmente foi um passo a passo que a palavra de Deus nos deixou. Comenta aqui embaixo o que você faz para lidar com a ansiedade. Diz aqui para mim, porque eu combato a ansiedade orando e lendo a palavra. E você?